Olá, Mackenzie! Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da COP27. Trata-se de um encontro climático que também envolve a comunidade de fé interreligiosa. Acredito eu, esse evento vai começar na próxima semana, acredito eu, de 6 de novembro até 18 de novembro. Esse evento está acontecendo lá no Sinai, no Egito, na Península do Sinai. Eles publicaram uma declaração dizendo que no Sinai será feito um chamado profético pela justiça climática e tudo o que envolve o clima, envolvendo essa iniciativa das Nações Unidas e do Papado. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Então, muito bem, COP27. O que você acha a respeito desse evento? Diga para nós, Mackenzie. Bem, eu percebi algumas coisas muito interessantes quando eu vi isso pela primeira vez. Nós já conversamos sobre a COP26, mas este ano tem alguns tópicos muito interessantes para a agenda. É claro que não dá para ver todos os detalhes de tudo, mas vamos falar sobre alguns dos pontos principais, algumas das introduções que eles estão dando para essa COP27. Mas uma das coisas que você mencionou é que eles estão indo ao Monte Sinai. Por que isso é significativo? Porque eles estão apresentando o que eles chamam de 10 mandamentos universais, ou os mandamentos universais, ou seja, para mudança climática. Então eles estão indo para o Sinai e basicamente estão brincando de Deus. E nós queremos apenas ler rapidamente alguns dos pontos do artigo aqui, e depois mostraremos um vídeo e falaremos sobre alguns pontos no vídeo nesta introdução. Muito bem. Eles estão lançando esses 10 mandamentos aparentemente na segunda-feira, em 14 de novembro. Então nós faremos um outro episódio a respeito disso. Esse aqui é apenas uma introdução. E a razão pela qual nós queremos tocar nesse assunto é para o mundo secular lutando contra a mudança climática, nós vemos que eles estão usando termos bastante bíblicos. O fato, por exemplo, de que eles estão indo para o Sinai falar sobre isso e lançando 10 mandamentos, eu digo 10 mandamentos no que se refere ao estilo de vida, que tem a ver com o clima, tudo isso soa muito bíblico, não é? Sem mencionar o fato de este encontro também envolver a unidade interreligiosa. Então, existe uma temática muito bíblica aí. E é por isso que pessoas como nós, que falamos sobre profecia e o mundo cristão, estamos interessados nisso. Para nós não é nenhuma surpresa, mas para as pessoas que não se envolvem tanto em conversação religiosa, eu acho que eles podem achar interessante que os líderes mundiais e as religiões estão tendo um papel muito relevante nessa questão. O que a Bíblia teria a ver com isso? Então, vamos rapidamente dar uma olhada nesse documento e fazer alguns comentários aqui e ali antes de assistirmos ao vídeo. É muito interessante porque, como a maioria das pessoas diria, a maioria das pessoas são ateus ou são ateístas, mas todas essas coisas vêm da ONU, de questões do novo mundo. Esse desejo de unificar é muito religioso, o que deveria levantar uma bandeira vermelha para a maioria das pessoas. É isso mesmo, Mackenzie. É muito estranho que tantas organizações seculares estejam adotando conceitos bíblicos. Mas, muito bem, a comunidade religiosa e os líderes religiosos têm um papel-chave na questão da mudança climática e da justiça climática. Este é um tema recorrente tocado por eles. Diz aqui que é necessário uma profunda transformação na sociedade. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. O que seria essa grande transformação? Por que eles querem uma transformação tão profunda na sociedade? Continuando. O conhecimento de quais mudanças são necessárias para diminuir o dano a longo prazo do planeta. Veja, o que eles basicamente estão dizendo é que nós precisamos nos unir para entender o coração e mente do povo, por meio de ação religiosa, para fazer com que eles entrem em harmonia, em um engajamento sustentável com o planeta.
Diz aqui que os líderes religiosos farão um chamado para o reexame de atitudes enraizadas e procurarão meios de transformar esses atributos para o bem-estar da Terra, o nosso lar comum. Aqueles que já assistem esse podcast já estão acostumados com esse linguajar. De onde ele vem, Mackenzie? Sim, do bem comum. Essa unificação social é basicamente ensino social católico. Exatamente isso. Isso está claro lá na Laudato Si e em documentos mais recentes, mas esses ensinos já vêm bem de antes. E, basicamente, esse linguajar já nos mostra de onde a visão de mundo desse grupo vem. Vem da doutrina social católica. Diz aqui que o Monte Sinai é um monte cuja memória e significado ocupa um grande lugar na revelação do consciente coletivo, do cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. Eles reconhecem que esse lugar tem um grande significado para as 3 maiores religiões do mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo aceitam o Antigo Testamento. Eles têm isso em comum. Mas, ao mesmo tempo, é estranho que outras grandes religiões acabam ficando meio de fora desse contexto, não é? Por exemplo, o budismo, o hinduísmo também. Então existem grupos que ficaram fora dessa visão de mundo do Sinai. O que você diz a respeito? Sim, então está enfatizando algumas daquelas religiões mais baseadas na Bíblia ou religiões semelhantes? O que eles estão querendo dizer, basicamente, é que essas 3 grandes religiões são a mesma coisa. Como o antigo lugar sagrado, ele foi um local de experiência profética, de recebimento da mensagem de Deus pelos profetas Moisés e Elias, nas 3 grandes tradições abraâmicas, e do profeta Mohammed, na tradição islâmica. A COP27, ocorrendo no Sinai, pode lembrar a humanidade de nossa responsabilidade sagrada de cuidar da criação de Deus. Eu acho interessante eles fazerem menção às 3 tradições abraâmicas, mas vale a pena analisarmos quem foi Abraão e qual foi a experiência de Abraão. Por qual razão existem fés baseadas em Abraão? E para saber, temos que ir na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu não vejo muito na história de Abraão falando a respeito de nossa responsabilidade sagrada de cuidar da terra. O que eu vejo ali na história dele é a nossa responsabilidade de vivermos pela fé. Abraão viveu pela fé em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, foi esse elemento da fé que fez com que essas religiões surgissem a partir de Abraão, e não esse culto de adoração à terra que eles propagam. Muito bem, continuando. O outro conceito interessante que eu acho aqui é eles estarem indo até o Monte Sinai como sinal de arrependimento. Então existe esse aspecto de que nós pecamos contra o planeta e agora precisamos nos arrepender. Mas e os nossos pecados contra Deus? E nossa necessidade de Jesus Cristo? Eles não falam absolutamente nada a respeito disso. É muito focado em si mesmo. É muito humanista na maneira como é montado. E até mesmo os sistemas que estão por trás disso. Mais abaixo, nós veremos algumas dessas instituições que estão, apoiando isso. E também, no vídeo que nós veremos, a ênfase não está, na verdade, em Deus, mas na criação de Deus, o que é um pouco mais panteísta em essência. É isso mesmo. E nós vemos que eles estão tentando empurrar esse negócio de justiça climática, esses 10 mandamentos universais. A maneira como eles estão agindo é como se nós precisássemos de novos 10 mandamentos. Eles ignoram os 10 mandamentos originais. Para eles, agora precisamos desse chamado profético interreligioso para nos fazer novos 10 mandamentos. Então eu acho que, ao começarmos a destrinchar isso, é muito importante compreendermos quem está por trás disso. Nós já falamos várias vezes aqui a respeito dos jesuítas e sobre quantas vezes nós encontramos os jesuítas envolvidos nessas coisas. E vemos que isso é verdade ao vermos que alguns membros deles fazem parte dos fundadores deste movimento para o desenvolvimento sustentável. Veja, por exemplo, o Instituto Interreligioso Elias. Nós vamos dar uma olhadinha nele para vermos quem são esses caras. E, estranhamente, existe
uma mensagem profética na Bíblia sobre o fim dos tempos, que relaciona o profeta Elias, e aqui eles usam essa mesma linguagem. Você pode nos falar um pouco sobre isso na perspectiva bíblica, Mackenzie? Sobre quem era Elias e sobre o papel que ele exerceu na Bíblia? Bem, Elias, ele teve um papel muito importante porque há várias coisas interessantes sobre Elias. Primeira coisa é que ele não morreu antes de ir para o céu. Então esse é um ponto muito interessante, logo de cara. E a mensagem que ele trazia não era de unificar todas as religiões, muito menos unificar por causa do clima, mas ele estava dando uma mensagem muito distinta e direta sobre reforma, na verdade. Mas nós estamos falando de uma reforma um pouco diferente aqui. E eles pegaram essa ideia e eles colocaram seu próprio ensinamento social católico sobre isso. E aqui nós vemos que temos vários jesuítas que estão de fato por trás dessa sociedade ou desses muitos ensinamentos e partes educacionais desta instituição e sites que são baseados no ensinamento jesuíta. Então, ao invés de pregarem a mensagem de Elias, que tem a ver com arrependimento e voltarmos a Deus e seguirmos a sua lei, você sabe, Elias teve aquele confronto contra os profetas de Baal, com fogo descendo do céu, para provar quem era o Deus verdadeiro, para que o povo pudesse adorar o Deus verdadeiro e não um falso Deus. Mas aqui nós vemos que a definição de Elias é muito diferente. Segundo eles, a mensagem de Elias é para nutrir a unidade e a diversidade, para criar um mundo com harmonia entre as religiões. A mensagem de Elias é que as grandes religiões do mundo irradiam sabedoria e podem curar o mundo. Bem, segundo a mensagem do Elias deles, todas as religiões do mundo têm um pequeno papel a desempenhar. Elas têm um valor nessa sabedoria que podemos aprender delas, mas, na verdade, na Bíblia diz apenas que só há um caminho. Para a Bíblia, a sabedoria das outras religiões são cheias de erro, infelizmente. É dito, saiam do meio deles e separem-se. Jesus Cristo é o único caminho, mas eles estão dando um novo caminho. E como você falou, Elias disse, vocês vão adorar a Deus ou a Baal? E eles estão dando a vocês várias opções de unificar a todos em um novo conjunto de mandamentos onde todos podemos concordar. E isso tem muito que ver com os jesuítas. Essa coisa de rebaixar, diminuir o nível de Deus. Segundo a mensagem do Elias deles, se ele estivesse vivo na época do rei Acabe e da Jezabel, ele na verdade diria, veja bem, os profetas que representam Baal não são tão ruins assim. Nós podemos conciliar os profetas de Jeová aos profetas de Baal, mas essa não foi a mensagem de Elias. Na verdade, foi justamente o contrário. Sim. Elias, ele traçou uma linha muito clara entre a falsa religião e a verdadeira religião. Vamos então dar uma olhada no site desse Instituto Elias. Ao fazermos isso, vemos que eles têm muitos cursos disponíveis para todas as pessoas. Nesses cursos, nós vemos que muitos e muitos deles são baseados em misticismo. Misticismo, segundo o entendimento religioso das diferentes visões de mundo, seja a do hinduísmo, a do budismo, do cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles estão todos representados nesse site. Mas eles focam constantemente na espiritualidade e no misticismo da religião em si, que na verdade é gnosticismo, que te leva a achar o significado interior, ao invés de simplesmente aquilo que Cristo ensinou. E o que isso tem a ver com o ensino da Bíblia? Espiritismo e misticismo, que é tudo contra o que a Bíblia diz que devemos realmente seguir. Porque o espiritismo é um dos principais enganos bem no final. Vemos isso em Apocalipse 16. E a Bíblia fala contra o misticismo. Na verdade, acabamos de lançar um vídeo falando de algumas dessas coisas sobre o Halloween. E se você quiser conferir, são as origens do Halloween e falamos sobre alguns dos elementos espirituais e místicos lá. E os perigos que estão ali e que a Bíblia realmente condena. E é isso que estão promovendo, porque, de novo, como já dissemos,
O catolicismo é apenas paganismo batizado, que tem todos os ensinamentos espirituais e místicos. É isso aí. E quando vamos a fundo no que os jesuítas ensinam, eles têm esse negócio chamado de exercício espiritual. Essencialmente, eles são um tipo de lavagem cerebral, que te fazem acreditar e ver o Evangelho e Jesus e Deus através de lentes muito específicas. É necessário cavar mais fundo para compreendermos isso daí. E, ao fazê-lo, vemos que essa vida espiritual mística cristã são baseadas nos ensinos de um jesuíta, um indivíduo chamado Karl Rahner. Mas muito bem, quem é Karl Rahner? Ele foi um padre jesuíta alemão, um dos teólogos mais influentes da Igreja Católica no século XX. Então, temos aí este movimento Elias, cujo objetivo é mesclar as fés através da sabedoria das religiões, se bem que já vimos que a Bíblia é totalmente contrária a isso, mas com essa estrutura de curso, de escola, que é baseada nos ensinos e textos de padres jesuítas. Então veja, eu não estou dizendo que essa é a única evidência da qual você precisa, mas se você fizer como fazemos aqui, ligando ponto a ponto, evidência a evidência, você começa a montar o quadro todo. Você vai concluir que há evidências fortíssimas que mostram que eles têm um plano para abafar os verdadeiros crentes da Bíblia e unificar todas as religiões do mundo. Agora, se esse plano vai ser concluído da maneira que está hoje, bem, só o futuro dirá. Mas o fato é que hoje essa união está sendo propagada pela justiça climática e há muita pressão nesse sentido. Para mostrar isso, vamos assistir um vídeo. Saudações da Finlândia, meu nome é Tapio Luoma e sou arcebispo da Igreja Evangélica Luterana da Finlândia. Então, bem aí, nós vemos a conexão, ou seja, ele diz que é da Igreja Luterana, mas ele é o arcebispo, o que é um termo bastante católico. E quando vimos esse vídeo pela primeira vez, observamos que ele está usando um colar, ou seja, o seu traje não é muito protestante. Com certeza não. E aqueles que já assistem os nossos programas, e os de outras pessoas também, já sabem que... E veja, antes de continuar, é importante dizer que se você quiser saber o que vai acontecer na COP27, é bom você se inscrever neste canal. Dê o like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e assim você ficará sempre a par daquilo que é mais relevante nos acontecimentos de hoje. Muito bem, mas nós vemos, especialmente na mensagem adventista, e veja, se você já tem um preconceito aí, tente deixar a mente aberta, o coração aberto e analise. Analise o que a gente está falando aqui. Veja se faz sentido com aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Mas a questão é que nós, adventistas, sempre pregamos que a Igreja Católica voltaria a ficar debaixo da proteção do Estado, mas o que é surpreendente é que serão os protestantes que darão esse apoio a ela. E, sendo mais preciso, dentro do protestantismo, os evangélicos exercerão um papel muito forte nesse sentido. Nós vimos aí o que parece ser um sacerdote católico, com roupa católica, mas ele é um arcebispo luterano. Um ministro evangélico. Agora veja, tudo bem, ele faz o que quiser. Não estamos atacando os luteranos, ou arcebispos, ou nada disso. Mas a única coisa que eu estou pontuando aqui é essa coincidência. Veja, nós sempre temos dito aqui para ficar de olho nos protestantes evangélicos. E justamente nesse vídeo, nós temos esse grupo propagando essa mensagem climática. Veja, esse ministro, que se veste igualzinho o padre católico, está propagando uma posição evangélica que, conforme mostraremos adiante, é uma mensagem católica. É uma equipe de líderes queridos irmãos e irmãs. Todos os anos, no final de outubro, o Conselho Ecumênico Finlandês, um órgão cooperativo de igrejas e organizações cristãs na Finlândia, celebra a chamada Semana de Responsabilidade Ecumênica. Semana de Responsabilidade Ecumênica. E aí, Mackenzie, o que você pensa disso? Bem, conforme ele continua, é muito interessante porque é ecumênico. Então reuniremos todo mundo e todos terão que assumir a responsabilidade
E bem aqui ele vai dizer que em toda essa discussão, eles estão dizendo, como fé, precisamos fazer primeiro e depois podemos esperar e até exigir que o resto das pessoas entre no jogo. Então, este agrupamento ecumênico de tantas religiões e ideias diferentes está apenas mostrando novamente que eles estão tentando ter isso novamente católico, o que, na verdade, significa religião universal acontecendo. E o mais curioso é isso ter vindo da Igreja Luterana. Como vocês sabem, Martinho Lutero foi um dos ícones do protestantismo. E é justamente a Igreja Luterana que está fazendo esse chamado para a unificação de todas as religiões. Então isso mostra o estado do protestantismo hoje. Se compararmos de onde ele surgiu, mudou muita coisa. E, aliás, muda sempre na direção da simpatia em relação à Igreja Católica. E nunca o contrário. Eu acho que fica claro no discurso dele que o protestantismo está se tornando mais como Roma do que Roma como o protestantismo, não é? Com certeza. O objetivo desta semana é fazer com que as pessoas reflitam e avaliem seu próprio estilo de vida em relação ao estado do mundo. Bem, o que ele está dizendo aqui é que o seu estilo de vida é o culpado pela mudança climática. Mais adiante, nós vamos ver o que isso significa, mas fica claro onde eles estão colocando a responsabilidade. O culpado é a vida das pessoas, os confortos delas. E, bem, vamos ver como eles se sentem sobre isso. Atenção particular é dada aos direitos humanos e a um mundo justo. Viu só? Direitos humanos em um mundo justo. Você mesmo disse que o foco deles é uma fé humanista. Portanto, o coração dessa fé, desse movimento aí, é a proteção do mundo, a proteção dos humanos, mas em um estado que coloca Deus em segundo lugar nessa estrutura deles. É claro que eles não vão dizer isso. Mas veja, você nunca escuta esse pessoal falar sobre a luta pessoal contra o pecado. Para eles é só pecado climático. Eles não falam de quebrar os 10 mandamentos de Deus. A lei de Deus bíblica não é o foco deles aí. Tampouco o nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo, como nosso único intercessor. Todas essas coisas são deixadas de lado. Pelo contrário, são misturadas com adoração a Gaia. Eles pregam uma evolução da humanidade na direção dessa ideia de perfeição, que, é claro, é baseada em uma falácia. E, de novo, ele usou a palavra só. Agora, essa é uma palavra que tem surgido com muita frequência. Conversamos sobre isso antes, de que estamos vivendo só uma transição. E todas essas coisas diferentes, ele vai continuar dizendo isso aqui. Veremos isso no vídeo. Este ano, o Conselho Ecumênico Finlandês decidiu mostrar seu apoio à agenda do Programa das Nações Unidas para a Agenda 2030. Ok, vamos parar aí de novo. Então, vimos novamente, apenas confirmando, eles são pró-Agenda 2030 ou Agenda 2030. E já falamos sobre isso muitas vezes antes, e sobre o que é toda a Agenda 2030. Então, não há palavras perdidas. Ele é muito claro sobre onde eles estão e qual é o propósito dessa semana ecumênica da qual eles participarão. Pois é, a Agenda 2030 essencialmente é o ensino social católico mascarado em uma organização secular que deseja disseminar essa ideia pelo mundo. O mundo, no estado atual, não é extremamente religioso, então eles se valem desses métodos seculares para implementar o ensino social católico, isso no planeta todo, e, é claro, utilizando essa agenda da mudança climática. Você não terá nada e será feliz. É isso aí. E isso é o ensino social católico. Totalmente. Não é uma doutrina do Klaus Schwab, não é uma doutrina do Fórum Econômico Mundial, não, é uma doutrina católica. Isso. Mas veja, não estamos atacando as pessoas da fé católica. Mas se você olhar na história, se observar os documentos e encíclicas de seus ensinos sociais, isso é evidente. Eles nunca gostaram da estrutura de prosperidade americana, muito menos de sua Constituição,
Na verdade, desde que isso foi estabelecido, eles têm trabalhado para desgastar essas coisas. E não sou eu dizendo isso, há muitos livros de protestantes da época dizendo que esse era exatamente o objetivo do papado. Por exemplo, o Dr. Samuel Morse, que inventou o código Morse, ele escreveu um livro inteiro a respeito dessa questão do papado pretender vagarosamente minar o direito do indivíduo e substituí-lo pela vontade do Estado, o que resultaria, mais uma vez, a união entre o Estado e a Igreja. Porque tê-lo separado e baseado na Constituição é totalmente contra o sistema de monarquia do papado. Então eles têm que tirar isso para que o seu sistema realmente funcione corretamente. E, portanto, os esforços ecumênicos, aliás, os esforços de unificação que estão avançando a todo vapor na forma desses movimentos de justiça social. Esforços para alcançar as metas das Nações Unidas para um futuro sustentável em nível individual e social. A palavra finlandesa Cortus foi escolhida como o tema da Semana de Responsabilidade Ecumênica deste ano. A palavra finlandesa Cortus pode ser traduzida por moderação, o que significa não almejar muito ou pouco, mas apenas o justo. Aquela palavra. Olha só. Então, basicamente, ele está dizendo que precisamos dessas práticas sustentáveis. Veja, ele está falando inglês aqui. Ele não está falando em uma outra língua, línguas que normalmente estão associadas a países subdesenvolvidos. O que eu estou dizendo é que, ao falar em inglês, ele está se direcionando a países ricos, a nações prósperas. O que ele está dizendo é: ei, países de primeiro mundo, o estilo de vida de vocês, a prosperidade de vocês, está tornando a vida nesse planeta insustentável. Então, precisamos ser moderados. Mas como você disse, Mackenzie, para eles, comida suficiente é o mínimo para você não morrer de não fome. passar fome. É o mínimo para você não morrer de sede. E nada mais do que isso. Isso é essencialmente o objetivo deles. E nós vemos esse objetivo escrito em muitos livros de teólogos católicos e acadêmicos jesuítas. Eles falam a respeito de eliminar a riqueza da classe média para, assim, eliminar os pobres. Mas o resultado disso é que eles vão empobrecer a classe média. Eles vão nivelar a classe média para o nível da pobreza. Agora, a maneira como eles qualificam o pobre é totalmente diferente do que nós pensamos. Então, eles pensam que é totalmente suficiente. Se você não está morrendo de fome, não está morrendo de desidratação, ou não está morrendo de frio, mas só o suficiente, e eles não querem. É aí que toda essa ideia de tributar os ricos, matar os ricos, tudo isso aí. Porque os ricos é que de fato são um problema aqui. Mas o que as pessoas não entendem é que a elite está em um nível totalmente separado dos ricos. E eles não estão falando da elite, eles estão falando dos ricos, porque os ricos são bem mais difíceis de controlar. Eles não estão vivendo dia a dia, eles não estão fazendo todas essas coisas, eles têm de onde extrair muitos recursos. E a elite quer derrubar tudo para que todos tenham apenas o suficiente e todos tenham que seguir o sistema, para que eles obedeçam aos credos e façam o que tem que ser feito. Eles querem tornar a prosperidade a grande vilã. Mas veja, eu não estou dizendo aqui que não exista uma grande disparidade de riquezas, que não exista injustiça, desigualdade. Todos sabemos que isso existe. A nossa objeção aqui é em relação à maneira pela qual eles estão tentando corrigir isso. O fato de que existam esses problemas não quer dizer que a solução deles é a melhor. Eles estão tentando nos conduzir a um caminho muito específico. Um caminho que, aliás, a Bíblia já predisse que aconteceria há muito tempo atrás. Ou seja, a da unificação do mundo. E o tema de nossa discussão aqui é a maneira pela qual eles estão tentando atingir isso. E o que está na mira neste momento é o estilo de vida das nações de primeiro mundo. Eles veem isso como vilão e estão tentando rebaixar esse estilo de vida para nos dar apenas o mínimo que precisamos para sobreviver. Pode também significar altruísmo. Quer dizer, você não age somente para seu próprio bem,
mas leva em consideração o melhor para os outros. A palavra pode ser Ou seja, o bem comum tem prioridade ao direito individual e bem-estar individual de cada um. pode ser traduzida até mesmo em uma ideia de equilíbrio ou harmonia. Acredito que as pessoas e sociedades de hoje devem reaprender um modo de vida que se resuma a essas palavras-chave: moderação, altruísmo e equilíbrio. Ou seja, para eles, parte dessa iniciativa é que nós, nos países de primeiro mundo, aprendamos a ter um novo estilo de vida. Estilo esse definido pela moderação e ausência de egoísmo. Sabe, eu sinto que há uma psicologia reversa aí. Veja, o que ele está tentando fazer é exercer uma pressão de grupo. Ele quer que as pessoas se sintam culpadas pelas bênçãos que têm. Você é culpado por ter um teto sobre sua cabeça, culpado por ter uma casa, culpado por ter energia elétrica, gás. Então, o que ele quer dizer é que todas essas coisas estão contribuindo para toda a injustiça no mundo. E você, que tem isso, é o culpado porque você é egoísta. Então, os ricos e milionários precisam doar as suas empresas para lutar contra a mudança climática. O objetivo deles é eliminar a pobreza do mundo. Mas Jesus disse que os pobres sempre estariam no mundo. Ou seja, o plano deles não vai acabar com a pobreza, muito menos impedir que a mudança climática faça, seja lá o que vai fazer, até a volta de Jesus. Eles querem que nós abramos mão de tudo por um movimento que não vai ter resultado. Isso vai terminar com a marca da besta na testa ou na mão. Sim, é uma psicologia reversa que eles estão tentando fazer, ou seja, tese e antítese. Você é egoísta? Você é altruísta? Você está disposto a desistir de tudo? E isso é engraçado porque o diabo usa um pouco do bem, um pouco do mal. Então, sim, devemos ser altruístas, devemos desistir de tudo por Cristo. Mas isso significa chegar ao ponto de passar fome? Só passar? Não. E devemos ser gratos por todas as bênçãos que recebemos e usá-las para ajudar outros. Mas o que eles querem é que você desista de tudo e eles sejam os únicos que podem, entre aspas, ajudar os outros. Porque eles com certeza não estão abrindo mão de sua riqueza. É como na Idade Média. A Igreja Católica nunca abria mão da riqueza dela para ajudar o pobre. Na verdade, ela impedia os pobres de lerem a Bíblia. Ela pretendia ser uma intercessora entre o povo e a Bíblia. E eles querem fazer a mesma coisa hoje. Ela quer se colocar entre você e aquilo que é justo, e ela mesma definir o que é moderado, e dizendo que você só precisa do mínimo, e dessa maneira você acaba sendo impedido de pensar ou sentir por si próprio sem enfrentar sérias consequências. Foi exatamente isso que aconteceu da última vez, quando Roma tinha todo o poder em sua mão. A diferença é que hoje é os Estados Unidos que estão fazendo essas coisas até que a ferida mortal de Roma seja finalmente curada. Sim. Não devemos acumular coisas para nós mesmos, nem gastar mais do que precisamos. Como líderes religiosos, nossa tarefa é primeiro abraçar isto nós mesmos e praticá-lo em nossas próprias comunidades. Somente depois disso podemos agir com voz gritante na sociedade e encorajar e exigir o mesmo dos outros. Muito bem. Tudo se resume nas definições daquilo que ele está falando. O que é o mínimo para sobreviver? O que é moderação? O que é não ter egoísmo? Todas essas coisas precisam de parâmetros. Em todos os casos, esses parâmetros são definidos pela Igreja Católica e seu ensino social. E ao sabermos que Satanás está por trás desses ensinos, você quase sempre identifica essa característica da coerção. Eles começam dizendo, vamos incentivar, e terminam dizendo, vamos forçar. Existe esse elemento atrás do movimento da mudança climática. Eles começam pedindo, mas se você não fizer, nós vamos forçá-lo a fazer isso. Vamos mandar nossos ativistas atrás de você, vamos boicotar a sua empresa, seja lá como for. Agora eles querem forçar você a fazer algo, e a coerção é a marca registrada de Satanás. E nós sabemos a definição, porque eles mesmos nos dizem. Então, quando olhamos para a Agenda 2030, que eles dizem que apoiam aqui, que é
Não tenha nada e seja feliz. Quando estávamos no último podcast analisando a Declaração de Vancouver, o que dizia lá? Que, na verdade, é perigoso as pessoas possuírem propriedade. Então, qual é o suficiente? O suficiente é nada. Contanto que você não tenha nada e esteja recebendo esmolas, é exatamente onde você deveria estar. A Igreja Evangélica Luterana da Finlândia estabeleceu a si mesma a meta de ser neutra em carbono em 2030. A meta é importante e temos muito trabalho a fazer para alcançá-la. Eles sempre mencionam essa questão da neutralidade do carbono. Esse é um tipo de ferramenta de lavagem cerebral que tenta enganar as pessoas. Eles querem te convencer que eles encontraram a solução da mudança climática. Basta que cada um pare de emitir carbono. Mas o carbono não é emitido apenas por cada pessoa viva. A maioria dos seres vivos emite carbono. Mas as plantas, elas usam o carbono, elas digerem o carbono. Há vários experimentos que mostram que ambientes com muito carbono são benéficos para as plantas. Em muitas estufas, eles têm até geradores de carbono, geradores de dióxido de carbono, de modo que definitivamente será pior, entre aspas, para o meio ambiente do que qualquer outra coisa. Mas é exatamente disso que as plantas precisam, e se elas conseguirem o seu dióxido de carbono, então elas serão capazes de produzir o oxigênio. Portanto, você não pode reduzir essas coisas. Isso não faz sentido lógico-científico. Sim, dito isso a respeito do carbono, é óbvio que há práticas no mundo que não são benéficas para as comunidades. Algumas delas envenenam o ar, o ambiente. Então, sim, existem coisas ruins que a humanidade faz. Nós não estamos jogando os problemas para debaixo do tapete, mas o que queremos pontuar aqui é que esse discurso deles, que diz que acabar com o carbono é a pílula mágica, que vai acabar com todas as mazelas do planeta, não é assim. Na verdade, o que eles estão fazendo é criar um novo sistema de impostos, de taxação, e eles estão usando o carbono para esse novo sistema de imposto, porque assim acabam criando toda uma nova estrutura econômica, baseada no impacto de carbono de cada pessoa. Nessa nova estrutura, eles podem definir o quanto o preço do carbono vai subir, o quanto cada pessoa pode emitir. Então é toda uma nova estrutura econômica. E esse novo sistema pode, no futuro, levar a uma situação em que as pessoas não podem mais comprar ou vender. E esta situação é prevista pela Bíblia. Veja, não existe uma solução mágica, utópica, que essas pessoas aí podem inventar. No fim das contas, é só um novo sistema de imposto. Eles vão te taxar sobre quanto você emite de carbono. No fim, não vai mudar nada no ambiente. A ideia de as pessoas abandonarem todo o seu estilo de vida para melhorar a situação não vai mudar coisa nenhuma. Os problemas vão continuar os mesmos, mas o estilo de vida das pessoas, isso sim vai mudar drasticamente. E também estão tornando o indivíduo um inimigo, porque você mesmo é um gerador de carbono. Então, agora estão dizendo que você é parte do problema, você tem filhos, é parte do problema. E esse é um dos pontos interessantes aqui também. Eles dizerem em um dos tópicos que o gênero tem relação com mudanças climáticas. Eu achei muito interessante, mas eles não esclarecem isso aqui. Mas provavelmente esclarecerão, conforme passarmos pelas próximas semanas, vendo como as coisas se desenrolam. Mas eles são capazes de apontar diretamente para o indivíduo, que ele é parte do problema. E se tivéssemos menos de vocês, talvez seria melhor. E isso entra em algo muito interessante que está acontecendo agora no Canadá. E também em outros lugares do mundo, onde a eutanásia está sendo legalizada. E não há nenhum problema com isso. Você não pode falar com as pessoas, nem tentar ajudá-los mais. Mas se eles vierem e se querem ser sacrificados, ou você precisar sacrificar idosos ou jovens, está tudo bem. Porque são apenas emissores de carbono no fim das contas. Sim, e essa mentalidade não passa de eugenia. Acabar com os idosos, acabar com moradores de rua, acabar com os deprimidos. A China ou os jesuítas diriam que aqueles que não podem trabalhar, acabe com eles. E
Eventualmente, algumas pessoas que se preocupam com a moralidade podem ir contra isso, mas seja como for, tudo vai avançar para o princípio de sermos protegidos pelo Estado. É exatamente isso que estamos vendo acontecer nos Estados Unidos, mas pelo poder protestante, não católico. É importante frisar isso, os protestantes estão levando adiante essa agenda. Mas vamos ver o que mais ele tem a dizer. A igreja tem muitos edifícios, cerca de 8.000, e também muitas florestas, de mais de 196.000 hectares. Para atingir a meta, os edifícios devem ser eficientes em termos energéticos e neutros em carbono. As florestas devem ser protegidas e manejadas de modo que atuem como sumidouros de carbono e sejam diversas. Além disso, devemos favorecer uma dieta vegetariana. Agora, eu só queria parar aqui por um segundo. Porque ele disse que é melhor favorecer uma dieta vegetariana. O que é muito interessante, porque nós promovemos uma dieta vegetariana também. Pois com isso você tem uma mente mais clara. E o engraçado é que se você olhar para toda a estrutura que tem acontecido durante a Revolução Agrícola, o que eles estão fazendo? Eles não estão fazendo alimentos mais saudáveis. Mesmo aqueles à base de plantas. Eles estão fazendo alimentos geneticamente modificados, que podem até mudar a estrutura do seu DNA, e eles estão produzindo todos esses alimentos em laboratório, que não são saudáveis para o nosso corpo, e eles promovem essa dieta vegetariana. Mas eu ficaria com medo de comer alguma das coisas que eles vão querer dar às pessoas. E é por isso que eles estão pagando aos fazendeiros para destruírem suas sementes. Mas nós temos uma solução melhor. Temos esses laboratórios de alimentos vegetais transgênicos projetados para você. Pois é, parece que o plano deles é dizer para você, olha, a gente quer que você viva de maneira moderada, tá bom? Não queremos que uma pessoa tenha mais do que outra. Então, o governo vai te prover o seu alimento. É como se fosse uma ração do governo. E não se preocupe, nós sabemos de quanta comida você precisa, porque a gente já fez os cálculos aqui. Por exemplo, você só precisa de um bloco de proteína, tá? E é isso aí. É assim que a nossa sociedade vai ser mais justa. É nesse tipo de mundo que eles estão querendo nos direcionar. E já falamos a respeito desse termo deles, transação justa. Nós já falamos desse termo nos episódios a respeito das uniões. Esse termo não é um termo acidental que eles estão jogando aí. Não, esses termos são utilizados dentro do ensinamento social católico, assim como em revoluções comunistas do passado. Você pode ver facilmente na história de onde vêm esses termos. Então estamos vendo uma forma muito sutil de, como posso dizer, de propaganda. Eles não estão nos contando toda a verdade. E é isso que assusta, porque eles misturam na mentira deles alguns elementos de verdade. E isso é a coisa mais perigosa que tem, porque um monte de verdade com um pouquinho de veneno já pode matá-lo. É mesmo. Então eles não nos apresentam uma história cheia de mentiras. Não. O que eles estão nos apresentando é uma mensagem... Vamos ser sinceros aqui, uma mensagem voltada para os jovens. Eles não têm muito discernimento, Sim. Porque estão distraídos com mídia social e tantas outras distrações no mundo por aí, que eles não conseguem perceber que tem todo esse sistema por trás dessa história. Também tem a questão da estratégia, porque eles apresentam os argumentos deles e não dão muita informação. Eles apenas atacam o lado oposto. Eles tentam inflar os ânimos das pessoas de forma que elas olham para o lado oposto de forma inflamada. Sim, eu não gosto deles, eu odeio eles. Ao invés de dizerem, ok, vamos analisar com calma os argumentos de cada um, etc. Então, essa tem sido a estratégia deles, mirar nesse tipo de pessoas. E você vê, a grande parte da população está aceitando esses princípios climáticos. Elas já veem essas medidas como algo extremamente necessário, especialmente os jovens universitários. Eles realmente abraçaram essa causa de salvar o planeta, mas eles não entenderam completamente a natureza da questão. Precisa de metas e ações concretas das igrejas e outras comunidades religiosas, de empresas, cidades e estados. Mas também requer uma mudança de coração. Precisamos de moderação, altruísmo e equilíbrio.
ou cortus, como dizemos em finlandês. Oremos. Senhor, ensina-nos a entender a linguagem da terra, a ouvir o suspiro da terra, para encontrar a profundidade da nossa conexão. Veja só, a oração dele começa com um monte de coisa de adoração à terra. Nossa conexão com a terra, nossa responsabilidade com a terra. Veja, eu já li a Bíblia bastante vezes, e eu nunca vi nenhum dos discípulos orando assim, nem um profeta ou mesmo Jesus. É muito panteísta. Tudo que estamos vendo nesse... Bem, tem o aspecto espiritual e o aspecto místico nisso. Algo tipo energias e sinergias entre a humanidade e a Terra, e não estamos negando que existe a energia no mundo. O mundo é feito de energia, toda a matéria tem energia, mas isso é meio místico e é quase um abraço de árvore. Tipo, a ênfase está em adorar a criatura ao invés do Criador. E essa é a questão. Eles adoram a criação e não o Criador. Há uma diferença gigantesca entre as duas coisas. E essa tem sido a estratégia do papado. Eles tentam rebaixar tudo para a esfera terrena. Eles separam do espiritual. E a Bíblia mostra claramente que o povo de Deus aqui deve sentir-se como forasteiros. Sim. Ora, eles não falaram das religiões abrâmicas? Ora, o próprio Abraão deixou a sua terra natal para uma terra estrangeira somente porque Deus prometeu. Abraão nunca se sentiu em casa nessa terra. Então, nós nunca vamos nos sentir em casa até que nos conectemos a Deus através de Cristo. Somente Jesus pode nos conceder o dom gratuito da vida eterna. É a dignidade de Cristo que nos outorga essa justiça. E veja, nada do que eu acabei de dizer é mencionado por nenhuma dessas pessoas aí. Nós já sabemos qual é o destino desse mundo. A Bíblia diz que vai acabar num lago de fogo, infelizmente. Não é um destino que a gente quer que chegue, mas é um destino justo, dado o contexto total da situação desse planeta. Veja, individualmente, nós temos que fazer tudo o que podemos para servir os nossos irmãos e irmãs. Isso é o resultado do nosso relacionamento com Cristo. Mas quando vemos esse movimento mundial querendo salvar o planeta, gente, isso nunca vai acontecer. E o livre-arbítrio é retirado nesse ponto. Você não tem mais individualidade, não decide mais nada, nem no que você acredita e nem a sua fé. E foi exatamente isso que foi instituído no Éden. Ele disse, você vai me seguir e comer desta árvore, ou você vai ouvir a serpente e comer daquela árvore. E agora mesmo, estão tentando forçá-los a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos dando às pessoas a opção de fazer uma escolha. E vejam, esse movimento enorme que está surgindo visa enganá-lo, tirar a salvação de você, tirar Jesus de você. Esse movimento está nos levando para uma situação que esse mundo nunca viu, nunca aconteceu na história. A gente quer que as pessoas consigam ver a diferença sutil, mas bem distinta entre esses dois sistemas. Nós não temos nada contra esse arcebispo finlandês, esse arcebispo luterano, mas é óbvio que a visão de mundo que ele tem foi muito influenciada pela visão de mundo do Papa. E nós sabemos que o mundo inteiro vai acabar adotando essa visão de mundo do Papa. E, como eu já disse, os protestantes serão os responsáveis por isso. Eles acabarão se tornando uma imagem do papado. Sim, com certeza, 100%. Cristo, abre-nos um caminho oculto perto de Ti, para que possamos ter tal mente como se fosse a Tua, a paz e o poder do reino dos céus em nós agora. Que em conexão com o Espírito Santo, Ele nos encoraje no meio deste tempo confuso. Inspira-nos a correr riscos quando chegar a hora de amar todos os seres vivos, uns aos outros e as pessoas do futuro. Isto nós rezamos com o espírito de serviço e louvor. Eu achei que ele ia concluir dizendo em nome de Jesus. Mas ao invés disso, ele disse em serviço, devoção e louvor. Isso é muito baseado em obras, não é mesmo? Ele não nos conduz à fé no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo.
Ele não nos conduz ao processo de santificação, confissão, arrependimento, que não tem nada a ver com a estrutura do sacerdócio católico. A diferença entre as duas coisas começa a ficar clara quando você vê quão diferente é o caminho da salvação que está escrito ali na Bíblia. E, bem, o que podemos dizer é que nós esperamos que as pessoas que estejam assistindo possam começar a perceber essas diferenças sutis e continuar acompanhando aqui com a gente conforme eles revelam esses novos 10 mandamentos que serão lançados ali no Monte Sinai por meio da iniciativa Elias. Perceba só, nós estamos lidando com terminologia bíblica muito clara aqui. Os eventos estão avançando muito rapidamente na direção da visão de mundo que temos apresentado aqui nos últimos meses. Essa visão de mundo da qual eu falo é esse cenário final, em que de um lado nós temos um falso cristianismo global e do outro lado o verdadeiro cristianismo, a religião pura de Deus, que é chamada na Bíblia de o povo remanescente. Se você quiser ser parte do reino de Deus, e se estiver vivo quando tudo isso acontecer, então, meu amigo, você precisa ser parte dessa igreja remanescente. E para tal, precisamos saber a diferença entre as duas coisas. Do contrário, seremos enganados. O diabo não lhe dá uma boa opção. Ele te dá uma opção ruim, daí ele te dá uma opção que parece boa, mas que tem um reviravolta ruim. Porque nós cremos que a Bíblia é a verdade, que devemos viver nossas vidas de acordo com a Bíblia, mas quando eles estão falando sobre trazer o cristianismo e Deus de volta aos países e de volta a essa estrutura universal, o bem comum, não é do mesmo Deus de que estamos falando. É parecido. É parecido todas essas coisas da Bíblia, como o Monte Sinai, Elias, tudo isso aí. Mas não é o mesmo Deus do qual estamos falando. O Deus de que estamos falando dá a você liberdade de escolha, para escolher ou segui-lo ou não. Então, é por isso que, veja, não somos contra as pessoas se tornarem cristãs, óbvio que não. Mas queremos que elas entendam que não pode ser pela força. E não estamos tentando forçar, estamos tentando dar as opções. Aqui está a evidência. Pese as evidências e veja onde está o peso. Então, fique atento, como o Matt disse, e vejamos como a COP27 vai se desdobrar. E assim que tivermos alguma informação, tentaremos dar um pulo aqui e dar alguma atualização do que estamos encontrando. Até lá, que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês. Até logo!